Queridos, amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Semeando Unção, este canal de bênção. Através do YouTube, semeamos a palavra da verdade do Evangelho. E você hoje está participando da série Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 22. Sim, participe da série, se inscreva no canal, ative o sininho. Assista a série desde o primeiro capítulo, para que você possa entender qual é a boa vontade de Deus para a sua vida. Hoje, no capítulo 22, iremos falar a respeito da defesa de Paulo, sim, diante dos religiosos. Vamos para a palavra de Deus. Aqui deste lado, neste telão, você pode visualizar e entender e ler comigo a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Estamos no capítulo 22 e iremos fazer a sua leitura. Veja o que está escrito. Irmãos e pais, ouve a minha defesa, que agora faço perante vós. Quando ouviram que lhe falava na língua dos hebreus, fizeram ainda maior silêncio. E ele o prosseguiu. Sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei de nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres. E o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todos os conselhos dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos, e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que ali estiveram, para que fosse castigado. Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caindo por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que me falava comigo. Então eu disse: Senhor, que fareis? E o Senhor me disse: Levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisa fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos que me acompanhavam. Um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, pondo-se de pé ao meu lado, disse-me: Saulo, irmãos, volta a ver. Naquela mesma hora eu ouvi. Então ele disse: O Deus de nossos pais te designou de antemão para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir a voz da sua boca, pois será sua testemunha do que tem visto e ouvido para todos os homens. Agora, por que te demoras? Levanta-te, ser batizado e lava os teus pecados. Invoca o seu nome. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, tive uma visão. E vi aquele que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho a respeito de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que cria em ti e os espancava nas sinagogas. Quando se derramava o sangue de Estervo, tua testemunha, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando as capas dos que o matavam.
Ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Eles o escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz, dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Enquanto gritava, tirava as suas capas e jogava poeira para o ar. Então os comandantes mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenando que fosse interrogado sobre chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o havia amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: é permitido chicotear um cidadão romano, sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: o que está fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: sou. Disse o comandante: eu paguei uma grande soma de dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu o sou por direito de nascimento. Então aquele que estava para interrogá-lo recuaram de imediato, até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano. Ficou com medo, pois o havia amarrado. No dia seguinte, querendo saber ao certo qual era a acusação dos judeus, o comandante soltou Paulo e mandou que os principais sacerdotes e todo o sinédrio se reunissem e, trazendo Paulo, apresentou diante dele. Queridos amados irmãos e amigos, nós lemos o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Temos ali do 1 ao 30, são 30 versículos, versículos maravilhosos no entendimento do Evangelho. Mas logo de início, aqui no capítulo 22, revela a defesa de Paulo. Ele começa a dizer: conheço a lei romana e a judaica, sou e tenho as duas cidadanias, posso falar das duas. Aí todos fizeram silêncio para ouvir. Quando fizeram silêncio, ele começou do primeiro capítulo, do primeiro versículo, porque do primeiro versículo ao versículo 4 fala do perigo das religiões, porque Paulo assim o falou. Paulo fala do perigo das religiões, porque nós fizemos, eu digo por mim, fizemos a mesma coisa, perversa, pensando que estava fazendo e agradando a Deus. Veja e ouça, Paulo foi instruído na religião e com toda, sim, Paulo foi instruído na religião e com toda a instrução religiosa matou Estevão. E todos nós fizemos a mesma coisa, matando a verdade nos corações dos seres humanos, porque está escrito, 2 Coríntios, a carne mata, mas o Espírito vivifica. E nós praticamos o mesmo, porque do versículo 1 ao versículo 4, Paulo fala do que foi ele, do que ele representou para o caminho do Evangelho. Um perseguidor, um assassino, um agressor. E nós também somos a mesma coisa, nós fizemos a mesma coisa. Por quê? Porque eu digo nós fizemos no passado, porque nós também praticamos a mesma coisa que Paulo praticou. Nós também fizemos coisas ruins aos corações das pessoas e pensávamos nós que estávamos fazendo o mesmo. Isso nos revela do primeiro versículo ao versículo 4. Agora do versículo 5 ao versículo 16, do versículo 5 ao versículo 16, o pregador fala de sua maldade contra o Evangelho, que ele era perseguidor, de Jesus e que fazia coisa assim muito triste para o Evangelho.
Seus ouvidos foram abertos diante de um caminho indo de uma cidade para outra, ouvindo e vendo o poder do Evangelho. Porque está escrito, irmão, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que é salvo é o poder de Deus. Então, do versículo 5 ao versículo 16, Paulo dá um exemplo do que é o Evangelho. Paulo dá um exemplo, olha, no passado eu fui perseguidor, assassino, agressor do Evangelho. Mas quando meus olhos foram abertos, quando os meus ouvidos foram abertos, e eu ouvi e eu vi que o Evangelho é o poder de Deus, aí eu comecei a pregar a cruz de Cristo, porque a pregação da cruz de Cristo, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, do versículo 5 desse capítulo até o versículo 16, fala do poder do Evangelho que transformou Paulo, do poder do Evangelho que modificou, transformou, libertou a vida de Paulo, a sua história. Sim, meus irmãos. Agora, do versículo 17 até o versículo 30, traz uma visão, porque é uma verdade escancarada. Só não vê e não ouve quem tem um coração seco e não permite que este amor, o amor do Evangelho, entra. Sim, só não permite que o amor do Evangelho entre. Eu dou um exemplo de mim. Eu falo por mim mesmo, porque no passado eu fui assim. Eu fui muito religioso, já matei animais, aves, fiz oferenda. Em outra religião, adorei todas as imagens, acendi vela para todas as imagens, viajei para vários lugares para fazer e pagar promessas. Sim, eu fui um exemplo de fé para muitos. Sim, eu fui religioso em várias religiões, praticando maldade pensando que estava agradando a Deus, acendendo e adorando, fazendo coisas extraordinárias, pensando que estava agradando a Deus. Mas tudo isso que eu fiz foi obra da carne, agradando ao diabo. Tudo que eu pratiquei, tudo que eu fiz nas religiões foi obra da carne, agradando a carne e ao diabo. Lembra, irmãos, o Evangelho não é religião. O Evangelho é um sentido de vida. O Evangelho é a vida. O Evangelho é a salvação. O Evangelho é a intimidade com Deus. O Evangelho é a transformação de criatura para filhos de Deus. Lembra do que está escrito? O filho permanece na casa, mas o escravo e o servo não. Outrora, no passado, eu era religioso, um servo da religião, com dízimos, ofertas, sacrifícios, campanhas, com várias coisas que a religião ensina você a fazer, mas tudo obra da carne e agradando ao diabo. Mas hoje eu entendo, porque os meus olhos foram abertos, hoje eu entendo que a fé que a religião traz uma fé para a carne, mas o Evangelho traz a fé para a vida, porque o Evangelho é a verdade, o Evangelho mostra a verdade, escancara a verdade, e a verdade é a cruz de Cristo. A verdade é o túmulo vazio. Então, do versículo 17 ao versículo 30, mostra para os religiosos que eles estão perdidos em uma escuridão. Por favor, meus queridos, eis aqui um homem que praticou todas as religiões, que
encontra-se neste país. E eu digo, eu perdi meu tempo. Mas graças a Deus, graças a Jesus, que derramou seu sangue na cruz, abriu os meus olhos, rompeu-se os tímpanos do meu ouvido, ao ponto de eu ouvir a sua voz. Ouça a voz de Jesus, liberte-se das religiões, torne-se um Paulo, torne-se filho de Deus, em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos e amigos, muito obrigado por estar no canal. Sou o missionário M.M. Barbosa, pregador, anunciador, sou aquele que falo do Evangelho. Eu não consigo libertar você, mas o Evangelho sim. O Evangelho consegue libertar, curar, salvar você. Aceite Jesus, aceite a sua ressurreição e a sua cruz. Um beijo, um abraço do seu missionário M.M. Barbosa. Obrigado a todos.